Bom dia, aqui é a professora Thalissa e hoje nós teremos mais uma aula de Física B. Vamos relembrar um pouquinho sobre os conceitos envolvidos com trabalho, energia, transformação de energia. Nessa aula a gente vai falar especificamente sobre o teorema da energia cinética, né? A física do início do século XIX foi fortemente influenciada pelas mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial. Os novos processos industriais procuravam, sobretudo, incorporar conceitos como os de conservação, eficiência e rendimento. Foi assim que nasceram os conceitos físicos de trabalho e de energia mecânica. A última grandeza foi proposta especialmente para designar algo que se conserva do começo ao fim das transformações, e a estratégia de ampliar a definição de energia para que persista a conservação e é usada até hoje. Bom, como nós já vimos nas aulas anteriores, o trabalho de uma força, ele depende, esse símbolo aqui, né, o símbolo do trabalho, ele depende da força, da distância, F que seria a força, delta S que é a distância, e do cosseno do ângulo. Então, quando uma força é aplicada a um corpo, a ação dessa força vai tirar esse corpo do repouso e vai causar o deslocamento, ou seja, após a ação dessa força, o corpo pode vir a se movimentar. Para a gente calcular o trabalho, então, vai depender da força aplicada, da distância, né, ou deslocamento, e do cosseno do ângulo. Se o módulo seria o valor da força. Se a força ela é constante, ou seja, o valor da força não varia ao longo do movimento, o trabalho pode ser calculado pela fórmula. Trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, onde alfa é o ângulo formado entre a força e a direção com que o corpo se desloca. Então, aqui nós temos um exemplo de uma força que age na diagonal, formando um certo ângulo. Então, para calcular o trabalho, né, a gente precisa levar em consideração esse ângulo. Agora, se o valor, a gente viu que a fórmula é quando a força ela é constante, ela não varia. Se a força ela varia, se a força muda o valor, aí a gente não pode calcular pela fórmula. Quando o trabalho é realizado por uma força variável, o valor da força muda, então como vocês podem observar aqui, ela parte do zero, vai até um certo valor, que eu não tenho aqui no gráfico, mas vai até um certo valor, depois permanece constante, depois passa a diminuir e volta a zero novamente. Então, o valor da força variou várias vezes, né? Eu não posso calcular pela fórmula. Eu preciso levar em consideração que se a força ela não é constante ao longo do movimento, nós vamos aplicar o que é chamado de propriedade gráfica. O trabalho, ele será numericamente igual à área formada. Então, no caso, a área é compreendida entre o gráfico da força pela distância. Então, trabalho vai ser igual à área. Então, eu tenho como calcular, né, a área da figura 1, a área da figura 2, e aí eu tenho como calcular o trabalho resultante. Como A1 está acima do eixo, né, aqui é o zero, não está representando, mas aqui é o zero. Como A1 está acima do zero, o trabalho será positivo. Já o trabalho no trecho A2, ele está abaixo da linha do zero. Então, isso significa que ele vai ser negativo. Portanto, o trabalho resultante vai ser a diferença entre o trabalho, que seria a área em A1, menos o trabalho, que seria a área de A2. A área A1, né,
tem um trabalho positivo, é igual ao trabalho, que é positivo, e A2 é igual ao trabalho, só que negativo. Sobre potência, que nós também já vimos. A potência, ela é uma grandeza física que mede a capacidade de realizar trabalho. Portanto, a potência vai ser igual ao trabalho dividido pelo tempo. E nós também podemos usar essa outra fórmula. Potência vai ser igual a força aplicada vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo. A mais comum é a primeira, mas a gente também pode usar a segunda. Vai depender do que ele me deu no exercício, vai depender do que ele pede. A potência, então, como eu já disse, mede a capacidade de realizar trabalho. Ela pode ser analisada de dois modos. Primeiro, ela está relacionada ao tempo gasto para a realização de um trabalho. Lembrando que tempo este, que deve estar em segundo. O tempo pode ser dado em minuto, hora, dias, mas a unidade padrão sempre vai ser segundos. E ela também está relacionada à quantidade de trabalho que é executada em um intervalo de tempo fixo. Como eu falei, em outras palavras, potência mede a rapidez ali na realização do trabalho. Se a força F for constante durante o deslocamento, a gente pode usar essa fórmula assim. Se a força varia, aí não. Sobre o rendimento. Se quisermos descobrir se os nossos processos são eficientes ou não, definimos o rendimento de uma máquina como a razão, então a divisão entre a potência útil, a potência de fato usada, né, utilizada, aproveitada, dividido pela potência total. Normalmente, né, o rendimento ele vai dar um número entre 0 e 1. Na verdade, sempre ele vai dar um número menor do que 1, né? Porque não existe nenhuma máquina aí que tenha um rendimento igual a 100%. E aí, esse valor ele vai ser dado, vai ser um número decimal, né? Como eu falei, vai ser menor que 1. Aí, normalmente, a gente tem essa resposta em porcentagem. Então, a gente pega, faz a conta, né? Divide a potência útil pela total e aí multiplica por 100, para a gente ter esse resultado em porcentagem. Então, por exemplo, a gente fez ali o cálculo do rendimento e deu 0,4. Aí a gente faz vezes 100, nós vamos ter 40%. Normalmente, o rendimento é dado em porcentagem. E o rendimento, ele não tem unidade de medida. Ele é adimensional. Sobre a energia cinética. A palavra cinética vem de kinema, que significa ação, movimento. Então, sempre que o corpo tiver velocidade, ele vai apresentar energia cinética. A energia cinética ela manifesta-se no movimento dos corpos em relação a um dado referencial. O corpo em questão deve apresentar velocidade diferente de 0 no instante em que estiver sendo observado. Em resumo, se o corpo tem velocidade, ele possui energia cinética. Se o corpo está em repouso, se a sua velocidade é 0, a energia cinética vai ser 0 também. A fórmula para o cálculo da energia cinética é a seguinte. Energia cinética vai ser igual a massa, que é o m, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Só presta atenção nas unidades. Massa precisa estar em quilograma, velocidade precisa estar em metro por segundo. Aí, por exemplo, se no exercício estiver em quilômetro por hora, sei lá, ele te deu a velocidade de 72 km por hora. Tu vai transformar em metros por segundo. Como é que tu faz isso? Divide por 3,6. Só lembrando, né, essa parte aí que muitos alunos acabam errando. Então, a massa tem que estar em quilograma e a velocidade tem que estar em metros por segundo. Então, prestar bastante atenção nas unidades de medida. Como a gente já viu, M é a massa e V é a velocidade. E aí, nós chegamos na aula de hoje, né, que fala sobre o teorema da energia cinética.
O teorema da energia cinética diz que o trabalho de uma força é igual à variação da energia cinética. O trabalho de uma força é igual à variação da energia cinética. Então, eu vou usar um exemplo. Uma Ferrari, ela é capaz de chegar em 100 km por hora, né? Ela chega a 100 km por hora e ela leva 3 segundos. Estou chutando aqui. Ela leva 3 segundos para isso. Quem que foi o responsável por essa variação na velocidade? Foi o motor. Então, o trabalho da força, né, do motor, foi quem causou essa variação na energia cinética. Então, eu posso afirmar que o trabalho da força é igual à variação da energia cinética. Então, um exemplo prático do que a gente teria aí como teorema, né, de energia cinética. Então, esse símbolo aqui, que representa o trabalho, é igual à variação, esse delta, né, triângulo aqui, é delta, significa variação da energia cinética. Vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Se falar que a energia cinética, o corpo parte do repouso. Se ele parte do repouso, velocidade inicial é 0, a energia cinética também vai ser 0. Sabendo que o corpo sofre uma desaceleração e no final do movimento ele para. Se ele para, a velocidade final vai ser 0, então a energia cinética também vai ser 0. Então, é legal a gente tomar esses cuidados para não ter erro, né? O trabalho é igual à variação da energia cinética. Mas, se falar que o corpo parte do repouso, a gente sabe que o corpo não vai ter energia cinética inicial. Ele vai possuir apenas energia cinética final. E o mesmo acontece se falar na questão que ele para, né? Aí o corpo vai ter só a energia cinética inicial. A final vai ser 0. Então, novamente, nós temos aqui a relação entre o trabalho e a energia cinética. Em resumo, o valor do trabalho, ele pode ser obtido através da variação da energia cinética. A variação da energia cinética vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, o trabalho vai ser igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, tudo isso dividido por 2.